Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu te vi chorar, eu te vi caído, também vi clamar. Não dá mais pra entender por que você vive assim. Tua vida terá fim se você não vir pra Jesus, pra Jesus. Eu não quero mais te ver assim, por isso vem pra Jesus. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos, uma excelente tarde para você e com certeza a você, meu amigo, a você, minha amiga, a você que está nos ouvindo pelo sistema de rádio via cabo, aí pelo município da Serra, de Jardim Carapina, Palmeiras, de Palmeiras a Balneário, de Balneários a Central Carapina, Jardim Tropical, a você Diamantina, a todos que nos ouvem no Rosário de Fátima, a você que está no bairro de Boa Vista, a todos em Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, a você que nos ouve neste momento no bairro de Colina de Laranjeira, aí Chico City, a todos que estão nas praças públicas, a você que está fazendo a sua caminhada, a todos que nos ouvem no ponto de ônibus, a você que está na padaria, a você que está na farmácia, a você que está no supermercado, aonde você estiver neste momento, ao alcance da nossa voz. Queremos desde já agradecer a Deus, porque Deus permitiu que eu e você pudesse mais uma vez estarmos aqui exatamente para a apresentação do programa Falando de Jesus, nesta quinta-feira abençoada, nesta quinta-feira exatamente 1º mês 12 do ano de 2016, com grande alegria e com grande felicidade, porque o nosso Deus, o bom Deus, o eterno Deus, Ele nos deu mais um dia de vida, Ele nos concedeu mais um dia de saúde, Ele nos concedeu mais um dia de problemas, Ele nos concedeu mais um dia de tristeza, Ele nos concedeu exatamente um dia de derrota, mas também nos deu mais um dia de vitória. E essa vitória exatamente você pode comemorar, porque se você está ouvindo, se você está andando, se você está falando, se você está comendo, se você está rindo, se você está chorando, este é o motivo de vitória, porque você está vivo. E se você está vivo, vamos agradecer a Deus, porque realmente nos países afora aí, grandes tragédias têm acontecido, muitas pessoas estão enlutadas, muitas pessoas estão com seus corações quebrantados, com tristeza, porque perdeu alguém, um ente querido. Mas a Deus todas as coisas são para Ele e por Ele. E se isso aconteceu, também vamos agradecer, porque o Deus é o Criador do céu, Deus é o Criador da terra, Deus é Criador de tudo que está abaixo do céu e acima do céu. Não há nada que eu ou você podemos fazer quando Deus está no controle, quando Deus determina algo.
Podemos evitar? Sim, porque a palavra de Deus nos adverte dos caminhos que devemos andar. Se queremos ir para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então chama-se o livre-arbítrio, chama a livre decisão. E às vezes algumas decisões que tomamos na vida, amargamos dores, amargamos tristeza, mas também algumas decisões nós vamos ter alegria, nós vamos ter felicidade. E uma dessas alegria e felicidade é quando você vem para Jesus, é quando você realmente vai ao encontro de Jesus. Independente da sua dor, independente do seu problema, vá ao encontro de Jesus, porque Ele é o único que nos consola nos momentos alegres e nos momentos tristes. É o único que é capaz de nos fortalecer, exatamente colocando nós sempre caminhando à frente para termos algo de melhor na vida. Desde já eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Digigospel, a você que está na Argentina, a você que está na Zâmbia, né? A você que está nos Estados Unidos, a todos que nos ouvem aí na África do Sul, a você que está nos Estados Unidos, no México, a todos que nos ouvem também no Brasil, aqui exatamente no Brasil, você que está em São Paulo, a você que está na Bahia, a você que está no Pará, a todos que nos ouvem neste momento também em Cachoeira, a você que nos ouve em Guarapari, a você que nos ouve aqui no município da Serra, a Vitória, Vila Velha, aonde você estiver. O mais importante é que neste momento, com certeza, se você deixou o arroz, se você deixou a televisão, se você deixou algo de fazer para você ouvir uma palavra de Deus, pode ter certeza que você teve a melhor decisão, porque não tem nada melhor do que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino do céu, porque todas as coisas do serão acrescentadas, e se Deus fala isso, Ele afirma, e Ele realmente cumpre. Por isso sentimos abençoados nesta tarde, exatamente 1º de dezembro, exatamente o último mês do ano de 2016, e nesse mês queremos que Deus continue derramando todas as sortes de bênção na vida de todos que nos ouvem e daqueles que não ouvem, daqueles que gostam da palavra de Deus e daqueles que não gostam, porque a palavra de Deus fala, é tão fácil eu amar meu irmão, mas difícil eu amar o meu inimigo. Por isso, amai primeiro os nossos inimigos, para que depois possamos amar os irmãos, porque os irmãos estão bem próximos de nós. E os inimigos, ele atenta contra a nossa vida. O inimigo, às vezes, ele pensa e joga com as armas de Satanás. Por isso, devemos amar o nosso inimigo, não desejar mal para ele. Pelo contrário, vamos sempre orar pela vida dele, porque ele, quem sabe, ouvindo a Deus a oração sua, Deus toca no coração dele ou alguém fala com ele de Jesus e ele vem para o reino do céu. Agora na Serra são 18 horas de 1 minuto, quero mandar um abraço para o meu amigo, irmão Tiago, lá todos da Padaria Nogueira que estão lá ouvindo o programa Falando de Jesus e também todos os ouvintes do programa O Bom Samaritano, programa este que não é meu, não é seu, é um programa da Palavra de Deus, levando exatamente de segunda, levando as terça, quinta e sábado, sempre no seu almoço, levando o alimento que é a palavra de Deus. Por isso, você pode ouvir o programa O Bom Samaritano às terça, quinta e sábado a partir das 11 horas. Daqui, se Deus quiser, em breve, também com um novo site ao vivo. Deus está no projeto e Deus está confirmando a cada dia esse passo, ok? Então um abraço aí também ao meu irmão Paulo Sérgio, que parece que eu soube a informação que ele não está bem. 18 horas e 2 minutos, está aqui, já está presente no estúdio o mensageiro da Palavra de Deus, juntamente acompanhados com nossos amigos Renan e a sua esposa. Então daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo o que Deus tem para falar para mim e para você nessa tarde maravilhosa de quinta-feira. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite,
Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Neste momento, nós queremos, nesta oportunidade, cumprimentar a todos os ouvintes do programa Falando de Jesus e todas as emissoras conectadas com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por esta oportunidade maravilhosa que nos é dada de anunciar a palavra de Deus neste canal abençoado para transmitir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos valendo desta oportunidade, queremos tomar por base um texto da bendita palavra do nosso grande Deus, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36, 37, 38 e 39. Você que está no interior da sua casa e pode prontamente nos ouvir, nos escutar, aproveitamos também esse ensejo para mandar um abraço, uma saudação calorosa para todos os nossos irmãos no bairro Planalto Serrano, Bloco A, onde estamos trabalhando para Jesus com os irmãos ali, congregação de Planalto Serrano, Bloco A 1, Bloco A2, Bloco A3, Planalto Serrano, Bloco C e Bloco B. Cumprimentamos a todos também, um abraço à minha família, minha querida esposa e as minhas filhas ali na Avenida Bela Vista, número 149.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36 a seguir, está escrito: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Repetindo o versículo de número 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito bem, estamos diante desta palavra tão gloriosa, palavra de Deus, um pequeno trecho do Sermão da Montanha. O Senhor Jesus traz-nos uma perspectiva escatológica e buscando despertar a consciência de todas as pessoas a respeito deste tão esperado tempo do fim e da vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus teve um zelo de assinalar, de demarcar esses sinais escatológicos que precederiam o grande momento do arrebatamento da vinda do Senhor Jesus para buscar os seus fiéis. E ele faz uma comparação, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. A expressão do Senhor Jesus, e não perceberam, demonstra que as pessoas estavam muito envolvidas com o seu dia a dia. As pessoas estavam tão preocupadas, envolvidas e ocupadas com suas tarefas, com seus afazeres secular, com seus trabalhos domésticos, com suas empresas, com suas ocupações laborais, e isso os envolvia de tal maneira que os seus entendimentos estavam fechados à grande realidade do tempo do fim. Deus estava prestes a tratar de maneira extraordinária com aquelas pessoas, mas eles estavam com seus pensamentos e mentes voltadas para os seus próprios interesses. A expressão não perceberam que o Senhor Jesus toma para dizer deste relato histórico da Bíblia, ela se aplica aos dias de hoje, visto que as pessoas estão tão ocupadas com seus afazeres, visto que as pessoas trabalham. Eu não vejo nenhum pecado, nenhum erro das pessoas trabalharem. Pelo contrário, a Bíblia determina que para o homem viver de maneira justa, ele precisa trabalhar todos os dias da sua vida para comer com dignidade do sol do seu rosto, até o dia em que ele volte para o pó da terra de onde ele foi tomado. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem realizou o primeiro casamento no livro de Gênesis, quando ele concluiu dizendo que não era bom que o homem vivesse só, e que ele deveria fazer uma mulher para estar ao seu lado e ser a sua adjutora. Comer e beber é uma necessidade e uma questão de sobrevivência para o ser humano. Não há erro nisso. Mas se a gente estudar um pouco o comportamento da sociedade odierna, havemos de entender que as pessoas vivem em função de divertir-se, de comer e de beber, de casar, de festejar e dar-se em casamento. Uma vez que isso não é pecado, o pecado não está em casar-se, em beber e comer, porque disso depende a nossa sobrevivência. O grande erro da nossa sociedade, das pessoas
dos nossos dias, face à eminente volta do Senhor Jesus, fazerem destas ocupações suas ocupações primordiais, focar apenas nisso e se aplicarem a estas coisas a ponto de imaginarem que não existem outras coisas no mundo acontecendo. Pois eu estou aqui no começo desta noite, no fim desta tarde, para dizer a todos que podem nos ouvir e nos assistir neste momento: Jesus Cristo está às portas. As pessoas estão tão ocupadas com suas famílias, com seus trabalhos, com seus afazeres diários, que não perceberam ou não estão percebendo que nós estamos perto do tempo do fim. Todas as coisas que estão a acontecer na natureza, envolvendo toda a sociedade brasileira e o mundo afora, a política, a religião, que vivenciam os momentos de crise sem precedentes em toda a história de nosso país, evidenciam que nós estamos chegando ao limiar do tratado de Deus com a raça humana, também com o povo brasileiro. É tempo de abrir nosso entendimento, abrir os nossos olhos espirituais e olhar para Deus e perguntar o que Deus quer de cada um de nós. Há uma passagem, há uma história, há um relato também no livro do profeta Ageu, e trata do período em que o povo retornava do cativeiro babilônico. Os muros da cidade de Jerusalém, capital do reino de Judá, havia sido reconstruído. Os repatriados voltaram para dentro de Jerusalém, reconstruíram suas casas e os seus palacetes. Mas a cidade de Jerusalém, antes do período do cativeiro, não era composta apenas de cidades e palacetes. O ponto principal, o atrativo de Jerusalém era o templo. Neste templo estava o nome de Deus. Neste templo, Deus prometera para Salomão que todos os dias em que alguém orasse ali, ou com as janelas de suas respectivas casas abertas na direção de Jerusalém, por causa do amor e da promessa e do nome de Deus que estava ali, Deus haveria de atender a oração do povo. No entanto, depois que eles voltam do cativeiro, depois de 70 anos, todos os cidadãos de Judá e de Jerusalém estavam tão envolvidos com seus trabalhos que o profeta Ageu chegou a dizer: vocês se cobrem com a vestimenta, mas ninguém se aquece do frio. Vocês trabalham durante todo o período e quando recebem o dinheiro, colocam como se estivesse num saquetel furado, e até o que traz para minha casa eu assopro e ele desaparece, por causa da minha casa que está deserta. Sabe o que Deus está dizendo na boca do profeta Ageu? Que mesmo você que não se sente uma pessoa religiosa, mesmo você que ainda não assumiu um compromisso com Deus e não conhece Jesus, mesmo você que ainda não levantou sua mão professando Jesus como seu Salvador, é tempo de parar um pouco de suas ocupações, é tempo de deixar um pouco de dar plena atenção aos seus afazeres, aos seus interesses pessoais e voltar o seu pensamento para Deus. O livro de Salmo de número 127, versos 1 a seguir diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados o sono. Sabe o que isto quer dizer? Que você, não obstante tendo se esforçado, se preocupado, empregado esforço e muito tempo, a ponto de se cansar, de chegar ao estado de exaustão e estresse, para conquistar aquilo que você quer conquistar, para alcançar as suas metas, os seus ideais e os seus objetivos. Todavia, Deus quer que você o coloque em primeiro plano em sua vida. Porque o livro de Eclesiastes é muito claro. Ele disse que quando o homem morre, o seu corpo vai para o pó,
e na sepultura é depositado todos os seus projetos e empreendimentos. E lá só habita o silêncio, não existe obra nem indústria. É por isso que a Bíblia nos aconselha voltar nossos pensamentos primeiramente para Deus. Quem sabe quantas semanas, quantos meses e até ano que você não pisou os pés dentro de um templo para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para ouvir uma mensagem que alegre que o seu coração, que lave a sua alma. Nesta hora nós estamos falando com você. Deus nos envia como mensageiro para dizer que da mesma maneira que as ocupações diárias ocuparam, distraíram as pessoas dos tempos de Noé, a ponto deles não perceberem que Noé e os seus familiares adentraram a arca. E depois que um anjo de Deus lacrou a porta por fora, as fontes do abismo se romperam e chuvas copiosas desceram dos céus. A terra foi inundada. A Bíblia Sagrada diz que do monte mais alto existente em toda a terra, as águas cobriram cerca de 13 côvados de altura acima dos montes. Não havia possibilidade das pessoas sobreviverem àquele grande dilúvio. Deus estava tratando com a raça humana existente nos tempos de Noé. Não obstante ter condenado o sistema de vida que envolvia as pessoas e as faziam esquecer-se de Deus, afastar-se do seu Criador. Deus não queria destruir o homem, tanto é que Deus mandou um dilúvio sobre a terra, mas construiu a arca. Se as pessoas estivessem interessadas em se salvarem, poderia conversar com Noé, o pregador da justiça, e pedido para que reservasse um lugar dentro da arca para se salvarem. Mas Deus queria destruir todo o sistema perverso que envolvia tanto o homem, a ponto de fazer com que o homem não tivesse tempo para o Criador. Meu querido amigo, você acha que Deus está satisfeito com o sistema em que nós vivemos nos dias de hoje? As pessoas que estão tão envolvidas com as coisas deste mundo que não tiram tempo para Deus. Algumas, quando nós as convidamos para ouvir o Evangelho, aceitarem a Jesus, elas até dizem que vão à igreja à noite. E no momento do culto elas se esquecem. Porque as coisas desta vida estão ocupando-as de tal maneira que elas não estão percebendo. O livro de Salmo diz que a nossa vida passa como um conto ligeiro, como um vapor que sobe da terra e na atmosfera desaparece, assim nós voamos. Sabe o que é um conto ligeiro? É uma história que quando você pensa que ela está no começo, já está no meio. Quando você pensa que ela está no meio, ela já está chegando ao seu final. Assim é a nossa vida. Por isso que é preciso o homem fazer um seguro de vida. Não aquele seguro que vai assegurar os seus parentes e entes queridos que ficam aqui, mas é um seguro de vida que vai lhe dar segurança. Quando o seu corpo descer à sepultura, sua alma precisa ter um lugar reservado ao lado de Jesus, lá na eternidade. No versículo 21, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, está escrito: Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todas venham arrepender-se e chegarem ao pleno conhecimento da verdade. O que você está esperando para perceber que nós estamos chegando ao tempo do fim? A natureza dá o seu sinal. Nunca tivemos um tempo de tamanha seca e escassez de recursos hídricos. Graças a Deus que de 1 mês a 2 meses para cá, nós estamos sendo reabastecidos. Os rios que abastecem a nossa região metropolitana estão novamente transbordando, mas nós não sabemos até quando. Uma coisa nós sabemos: a natureza está dando o seu sinal de que Jesus vem em breve. Mas comer, beber, casar-se e dar-se em casamentos, visto que nós acabamos de falar que são coisas que fazem parte do crescimento da raça humana, da sobrevivência de cada ser humano em particular. Se você for a um shopping agora, a praça de alimentação, tem tantas pessoas, as mesas estão lotadas, não há espaço, não há vagas.
As pessoas estão tão ocupadas com os passeios, com as diversões, que mesmo numa crise financeira sem precedente em toda a história do nosso país, as pessoas estão ocupadas em comer e beber, em casar-se, em dar-se em casamento. Como eu disse, faz parte da sobrevivência. Não há nada de errado nisso. Mas o que Deus quer é que tudo que o homem for fazer, ele coloque Deus em primeiro lugar. O apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: quer bebamos, quer comamos, quer façamos qualquer outra coisa, fazemos tudo como se estivéssemos fazendo para Deus, para agradar ao Senhor Jesus. Será que o que você tem feito tem agradado a Deus, meu ouvinte? Será que o que você tem feito tem sido devotado louvores para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? Será que Deus é apenas o restinho da lembrança do espaço de tempo que sobra nas 24 horas do dia que você tem? Ou quem sabe dos 7 dias da semana? Quem sabe dos 30 ou 31 dias do mês? Quem sabe no último dia do ano, no dia 31 de dezembro, você irá à igreja, irá orar, irá pedir a Deus, irá prometer que irá lembrar-se de Deus. Ora, Deus não se satisfaz com promessas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos e cheguem os maus dias, nos quais venhas a dizer: não tenho nele mais contentamento. Deus quer que você se lembre dele hoje. Deus quer que você se aperceba hoje, porque nós não sabemos quando virá o Senhor Jesus Cristo. No entanto, a palavra de Deus diz que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam tão envolvidas e eles não perceberam. Veja que tragédia se abateu sobre as pessoas que viveram nos dias de Noé. Eles estavam tão tranquilos, tão seguras de si, e do nada uma tempestade começou a assolar a terra. A Bíblia diz que as fontes dos abismos se romperam. Em todos os lugares onde não havia minas de água, começou a brotar água na superfície. E elas começaram a ficar preocupadas. Começaram a esquecer das diversões, do comer e beber que se tornaram orgias. E aí começaram a pedir a Noé um espaço dentro da arca. A palavra arca apresenta para a salvação, que é o tipo real de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 1, o anjo diz para José: e ela dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A arca era uma grande embarcação de madeira nos tempos de Noé. E hoje, pastor Ronaldo, qual será a arca que pode salvar todos os habitantes do planeta Terra, que são já mais de 7 bilhões de pessoas em todos os países, em todos os continentes? Há uma arca preparada. No Evangelho de João, capítulo de número 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É a promessa de Jesus. Livro de Apocalipse, João diz que um anjo de Deus saiu do santuário de Deus para medir a cidade celestial, aonde os salvos inscritos no livro da vida vão morar. E ele mediu, e ele diz que a medida que o anjo de Deus usava era uma medida de homem. Isso significa 2.262 quilômetros de comprimento, 2.262 quilômetros de largura, 2.262 quilômetros de altura. Não existe nenhuma cidade no planeta Terra que seja tamanha, que seja tão imensurável, tão linda, tão rica, tão grande como a cidade de Nova Jerusalém Celestial. E foi desta cidade que o Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Existe espaço nessa cidade para comportar todos os habitantes do planeta Terra
quem sabe de todas as gerações. Mas as pessoas estão muito ocupadas a ponto de não perceberem. Já se fala em vender um kit de caixa blindada para as pessoas que possuem milhões de dólares para fugir de um grande tsunami que pode invadir toda a terra e matar todas as pessoas afogadas. Essa caixa blindada pode salvar pessoas de terremotos de proporções gigantescas, de chuva de meteoros. As pessoas querem permanecer na terra. Mas o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus: não ajunteis tesouro na terra, porque o ladrão rouba, a traça e a ferrugem consome e mina, mas ajuntai tesouros no céu. E continua a palavra de Deus dizendo: e não perceberam o envolvimento das pessoas. Às vezes você está tão focado, o seu olhar voltado numa direção, mas seu pensamento está fixado em outra. Alguém pode passar na frente dos seus olhos, sinalizar para você, você está olhando, mas não está percebendo. É exatamente isso que o texto sagrado diz. Eles viram Noé construindo a embarcação, mas o texto diz que eles não perceberam. E por que não perceberam? Porque não obstante enxergar, mas suas atenções não estavam voltadas, seus interesses não estavam afixados na construção da arca. Talvez se ao pregarmos a palavra, como sempre o fazemos no meio das ruas e nas praças do nosso bairro em Planalto Serrano, e em outros lugares onde somos convidados a fazê-lo, dentro dos templos, das igrejas, em todos os bairros e cidades vizinhas e onde somos convidados. Será que passa alguém para perguntar: o que vocês estão fazendo? Por que estão cantando? Por que estão com o microfone na mão? Por que estão lendo a Bíblia? Por que estão orando? Mas eles não perguntam, sabe por quê? Porque estão muito ocupados com as coisas deste mundo. E o texto, a palavra de Deus é fiel a dizer, e podemos aplicar isto à geração dos nossos dias. E eles não percebem, eles não estão percebendo que o superaquecimento global é o sinal da volta de Jesus. Eles não estão percebendo que o esgotamento dos recursos hídricos é um sinal que precede o arrebatamento da igreja. Eles não estão percebendo que o aumento dos terremotos pelos países afora são sinais que evidenciam a volta de Jesus. Eles não estão percebendo que a crise moral e religiosa e política que se abate sobre o nosso país é um sinal eminente que Jesus está voltando. Quando é que você vai abrir os olhos? Quando é que você vai perceber? Eu nem diria quando é que você vai perceber que as coisas só vão melhorar para você quando você aceitar Jesus. Na verdade, tem sido pregado com tanta veemência que até parece que Jesus é mais um empresário, mais um psicólogo, mais um patrocinador de quem está quebrado financeiramente. Jesus não é isto. Jesus é milhões de vezes mais do que isso. Porque se você estiver quebrado, faça um pequeno plano, economize seu dinheiro e você vai conseguir pagar suas dívidas. Se você estiver doente, no psique, vai a um psicólogo, se consulta com ele. Agora, se você tiver problemas que o médico, que o dinheiro não pode resolver, vai até Jesus. Porque Jesus tem a única moeda que pode pagar o preço da nossa alma. Pedro diz: não foi por ouro, não foi por prata e nem coisas corruptíveis que nós fomos comprados na nossa vã maneira de viver, mas foi pelo sangue de Jesus, como que de um cordeiro puro, santo e imaculado. As pessoas não percebem, as pessoas afluem aos templos em montões todas as semanas para buscarem portas de carro, para buscarem portas de emprego, para buscarem bênçãos materiais que vão todas ficarem por aqui. Mas quando o convite é feito, elas não percebem que é hora de aceitar a Jesus. Não só como Salvador, mas aceitarem a Jesus como Senhor das suas vidas. Porque Salvador é aquele que nos salva do momento do endividamento. Salvador é aquele que nos salva da doença. Salvador é aquele que nos salva do acidente, da bala perdida. Mas Senhor é aquele que manda nas nossas decisões a serem tomadas. É aquele que diz: não passa por este caminho, e você obedece. Será que você não tem feito como os antediluvianos? Será que você não está tão envolvido a ponto de não perceber? Neste momento, nesta hora, eu quero chamar a sua atenção. Eu quero orar com você, que está passando pela rua, que está no interior da sua casa, ouvindo ou assistindo esta mensagem.
Deus tem uma palavra para você. E sabe qual é a palavra de Deus? Abra os seus olhos espirituais. Perceba que nós estamos chegando aos momentos que precedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não permita que o comer, que o beber, que o casar-se, que o dar-se em casamento, que o festejar, usufruir as alegrias proporcionadas por este mundo, venha ocupar a sua mente, a ponto de você não entender que Jesus está voltando e Ele te ama. Se eu disser que Jesus tem uma bênção especial para você, eu não estou mentindo, Ele tem sim. Se eu disser que Jesus pode abrir as portas de emprego para você, eu não estou mentindo, Jesus pode sim. Porque nas mãos de Jesus estão as chaves que abrem todas as portas. Todavia, eu quero dizer que Jesus quer lhe dar o perdão de pecados. Jesus quer lhe dar a salvação da sua alma. Porque a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E uma vez tendo este prêmio tão glorioso que o dinheiro não compra, que é a salvação em Cristo, você terá todas as bênçãos. Aonde você estiver, curve sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus, querido Pai, louvamos e glorificamos o Teu bendito e maravilhoso nome, Senhor. Te damos graças, te louvamos porque Tu és um Deus que mesmo o homem estando tão ocupado com seus próprios interesses, o Senhor está chamando, o Senhor está buscando, o Senhor está tentando despertar no homem o interesse pela salvação e pela vida eterna. E nós somos os Teus instrumentos para levar Tua mensagem. Que o Teu poderoso e Santo Espírito, aonde estiver um monitor ligado e uma pessoa atenta à mensagem do fim desta tarde, o começo desta noite, do dia 1º de dezembro de 2016. Senhor, que o Teu Espírito possa tocar nesta pessoa. Promova a libertação aos que estão escravos dos vícios. Promova a cura àqueles que estão enfermos no corpo e na alma. Promova alegria verdadeira sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta casa, sobre este pai de família, sobre esta mãe, sobre este filho, sobre este patrão, sobre este empregado. Dê a Tua bênção, a bênção maior da salvação. Ó Deus, porque a Tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Com estas palavras nós abençoamos a todos os que nos podem ouvir e assistir neste momento. Com a bênção do Senhor descrita em Tua palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor Deus abençoe rica e abundantemente a vida de todos, em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 37 minutos, 18 e 37. O recado de Deus, mais uma vez, foi entregue pelo mensageiro para a minha vida e para a sua vida. E dentro da palavra de Deus, que ela é a mesma de ontem, a mesma de hoje e vai ser sempre a mesma de amanhã, até que tudo seja consumado. Mais uma palavra que o mensageiro trouxe nos despertou a atenção. Davam-se em casamento, viviam-se em festa. E hoje faz o contrário. Se ajuntam e se separam. Casam e se separam. O mundo está evoluindo. Mas às vezes a evolução do mundo não é da forma que Deus desejou, como Ele criou, como Ele fez o propósito do mundo. Ele fez para unir e para a vida eterna com a vinda de Jesus. Davam e se davam em casamento. Hoje se ajuntam e se separam.
E outra palavra ao qual o pastor também trouxe, o mensageiro trouxe aqui, sobre o tempo para Deus. O tempo para Deus, exatamente, se nós olharmos as Escrituras, o povo marchava e orava. Vou falar que não é 24 horas, não, orava, virava-se, e orava e viria em oração. Mas hoje desperta a atenção que as pessoas, como ele falou quando estava em praça pública, não é coincidência, porque Deus, a palavra de Deus não é coincidência, a palavra de Deus ela é reta e ela vem a ser confirmada. Eu estava num restaurante, mensageiro, num restaurante hoje, e nessa porta desse restaurante tinha-se exatamente uma propaganda de um salão, e tinha nessa propaganda do salão aqueles panfletos de evangelização. O tempo que eu fiquei observando ali, almocei e tudo, e quando eu parei para sair, as pessoas não se importaram. A pessoa pagava e ia embora. E aí eu fico pensando, qual é o tempo que as pessoas estão dando para Deus? Mas nós estamos vendo aí pelas tragédias que estão acontecendo, até mesmo hoje eu estava lá em Novo Horizonte pensando assim, por que está acontecendo as coisas no Brasil que antes não aconteciam? Antes no Brasil não tinha temperatura excessiva, no Brasil antes não tinha enchentes, no Brasil antes não tinha ventania forte, não tinha tremores de terra, não tinha barragens se rompendo, não tinha. Por que está acontecendo? Eu não sei, mas o Deus sabe por que está acontecendo as coisas. E dentro do tempo que o pastor falou também, uma coisa isso é uma coisa pessoal, pastor. Sim. Isso é uma coisa pessoal que eu vou estar falando em cima da mensagem que o mensageiro falou. Se hoje, para fazer as coisas para Jesus, tocar a obra, pessoas que ficam exclusivamente combinado com a obra, já estava difícil. Aí eu fico pensando naqueles que saem da forma que foi chamado e estão fazendo outros afazeres. Como que fica a obra? Como fica o tempo de Deus? Logicamente, eu estou falando não em linguagem, mas as pessoas que nos ouvem sabem e entendem o que eu quero dizer. Hoje você tem um chamado para falar a palavra de Deus. Aí você ocupa exatamente a palavra, mas depois você vai fazer uma outra ocupação que não é a palavra. E como que fica o tempo para Deus? Como que fica as ovelhas para com Deus? Desprotegida? Desamparada? Às vezes tem muitas pessoas que querem, num programa aqui recentemente, nós fizemos um comentário, que as pessoas estão querendo mais e mais. Tem pessoas que têm um chamado para ser determinado segmento, mas ele não se contenta com aquele segmento, ele quer mais segmentos, ele quer outro fora daquele. E aí, qual é o tempo para Deus? Talvez essas pessoas não tenham tempo nem para elas mesmas, porque dependendo do lugar que elas estão ocupando, ela não vai lembrar que existe Deus, ela tem que fazer aquilo que ela está fazendo, aquele negócio ali no momento. Qual é o tempo para Deus? As igrejas, o pastor falou em cima de João, que Jesus é o único que pode dar amparo. Mas Jesus deixou também na mensagem 3 palavras que resume lá da arca. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Enquanto Noé se preocupava, fez o determinado de Deus e alertando o povo, olha, vai acontecer isso. Hoje as igrejas estão fazendo, olha, Jesus está voltando, se conserta. Noé continuou construindo a arca, vai cair a água, vocês vão ficar para trás, o pessoal se preocupou com festa. E hoje Jesus fala mesmo, as igrejas já falam, Jesus está voltando, como o mensageiro falou, está acontecendo as coisas. Então eu quero dizer o seguinte para vocês, amigo, amiga, vem para Jesus, vem para Jesus. Não é careta não, não é vergonhoso não,
Vergonhoso é aqueles que estão vindo para Jesus e não estão exercendo aquilo que deve fazer para Jesus. Isso é vergonhoso. Vergonhoso é aquilo, tá entendendo? Que as pessoas às vezes deixam de orar ou de agradecer a Deus por alguma coisa e vai fazer outra coisa que não seja de Deus. Certo, mensageiro? E isso é vergonhoso. Agora, você buscar Deus não é vergonhoso não. Porque as pessoas, quando precisam de Deus, ela entra na primeira esquina. Quando ela precisa de Jesus, ela entra na primeira esquina, não quer saber nem que placa que é. Estou aqui. Ontem mesmo, o mensageiro que estava aqui, nós estávamos fazendo também em cima do testemunho que ele deu, como que Jesus fez na vida dele. O relatório que foi apresentado para Deus, e ele apresentou o relatório ontem diante aqui do programa. Então eu acho que as pessoas, elas estão ocupando demais. Nós podemos, o mensageiro falou que nós podemos ser abençoados com Deus, sim. Podemos sim. Nós vamos trabalhar? Vamos. Deus vai nos abençoar. Vamos ter problema? Vamos, mas Deus vai nos abençoar. Vamos ter dificuldade? Vamos, mas Deus vai nos abençoar. A gente não pode sair do foco. Não podemos sair da direção. Agora, quando nós começamos ocupando espaço, mais espaço e mais coisas nós vamos querendo, o que vai acontecer? Vai sair do foco. Aí vai estar cansado, não vai ir à igreja, vai estar cansado, não vai orar, vai estar cansado, não vai querer fazer isso, fazer aquilo. E aí? Fica difícil, né? Eu quero terminar agradecendo a presença do nosso mensageiro. Nós não costumamos, mensageiro, tá? O irmão ali sabe, nós não costumamos falar o nome do mensageiro. E não por falta de respeito, não, pelo contrário. Por quê? Porque o programa aqui, tá certo? É falando de Jesus. Este nome tem que ser falado. O mensageiro, ele está aqui, ele se anuncia, ele fala, mas nós aqui não falamos. E eu quero mandar um abraço aí para o diretor da TV Providência, tá, ok, que estava conectado conosco. E a TV Providência foi questionada. Por que que eu não falo o nome do mensageiro? Aí eu fui obrigado a responder, certo? Porque aqui a gente não está fazendo a propagação do nome do mensageiro. Nós estamos fazendo a propagação do nome de Jesus. O mensageiro vai estar aqui, ele vai levar a palavra, ele pode falar o nome, inclusive não deu tempo, peço perdão que não deu tempo, quisesse fazer um agradecimento, desculpa, tá certo que você viu a correria, ok? Mas Deus quis sem você saber disso, mas você trouxe a sua identificação, que isso é normal. Mas nós aqui que fazemos a apresentação, nós não falamos, porque o nome para ser exaltado, o nome que tem que ser levantado é Jesus. O mensageiro está vendo que não tem nenhuma placa aqui atrás, de igreja nenhuma. O mensageiro está vendo que aqui não tem exatamente nem o nome da rádio, não tem aqui, certo? Tem sim aqui, alguma coisa que fala que aqui tem o livro da salvação, aqui tem o livro da salvação, aqui tem o Espírito Santo de Deus. Isso para nós é importante, porque o mais importante não é o nome do mensageiro que vai ser propagado, mas a palavra que ele trouxe, que chegou aos corações das pessoas, que chegou às pessoas que estão na praça, estão em determinados lugares que não deviam estar. São pessoas que estão perdidas, pessoas desorientadas, pessoas estressadas, pessoas que perderam o amor pelo próximo, pessoas que perderam o amor por si próprio. Aí sim, e isso é mais importante, como o mensageiro trouxe, casava e dava-se em casamento. Quantos hoje que estão fazendo isso de uma forma errada? E como que Deus veio para acertar exatamente isso, usando os mensageiros para trazer esta palavra como outras palavras. Como realmente é importante a palavra de Deus ser propagada através dos seus mensageiros, seja em rádio, televisão, verdadeiramente, não interessadamente, não financeiramente. Isso é importante, trazer o testemunho da palavra de Deus e não exatamente fazendo o contrário, como nós estamos ouvindo e vendo que estão fazendo comércio da palavra de Jesus. Não adianta ter o cofre blindado.
Não adianta ter a proteção. O que está escrito na palavra de Deus vai ser cumprida em Apocalipse. Não adianta o homem querer inventar Marte, querer inventar a Lua, querer inventar isso, inventar aquilo, porque ele não vai ficar pedra sobre pedra, porque a palavra de Deus ela é sincera e verdadeira. O homem está criando um jeito de se multiplicar. O homem está criando um jeito de fazer exatamente aquilo que ele quer fazer para ele. Seria tão bom quando o homem pensasse em criar um cofre blindado para ele botar ouro e prata, dinheiro, mas ele criasse, está dentro do orfanato, ele criasse creche, ele criasse casa para as pessoas saírem das drogas, criasse hospitais, criasse para curar, botasse exatamente, investisse o seu dinheiro para a saúde, para a alma, exatamente do propósito tal. O homem quer ganhar mais e mais e está esquecendo de que ele precisa de fazer para Deus aquilo que Deus deu ele. Se Deus deu ele fortuna, a fortuna dele, ele não vai entrar com ela no cemitério. Ela vai ficar para os herdeiros vai comer e vai sumir, vai perder, mas depois vão perder. Mas enquanto ele tiver vida, que ele usa exatamente a fortuna. Vou fazer algo para o meu próximo. Eu vou fazer uma doação de cesta básica para as pessoas que estão dormindo aí nos abrigos, as pessoas que estão aí passando fome. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar no restaurante aqui, irmão. Então uma marmita para você. Mas ao contrário, às vezes estão investindo em si próprio. E aonde está que a palavra de Deus que o mensageiro trouxe? Não adianta juntar o tesouro na terra. Aonde a traça vai comer tudo. Rede Popular de Rádio, terminando a nossa programação, agradecendo aqui o nosso mensageiro. Fico muito honrado de recebê-lo também, como todos os outros que passaram aqui por 2 anos e 5 meses nesse programa ao vivo, de segunda a sábado. E Deus tem usado exatamente os mensageiros, como está ali no estúdio, o mensageiro ali que trouxe uma palavra abençoada, como outros têm passado por aqui. Porque a palavra de Deus pode ter lida um versículo 1000 anos. Mas Deus tem sempre algo diferente para falar nesse versículo, porque a cada dia a palavra dele é viva e é renovada, nos chamando a atenção naquilo que nós precisamos de ser corrigido, naquilo que nós precisamos de consertar. A todos vocês, uma excelente tarde, ok? A você, irmão Tiago, a você que sempre está falando, a você, irmão Paulo Sérgio, ok? Um abraço para vocês, ok? Está confirmado na terra e no céu, porque há 5 meses atrás nós fizemos essa conversa. Há 5 meses atrás, nós botou Deus no coração para convidar o mensageiro. E Deus hoje está confirmando no céu e está confirmando na terra a presença do mensageiro nessa noite. E você que nos assiste, fique com Deus e com a permissão dele. Amanhã nós vamos estar de volta, pela vontade dele, recebendo mais um mensageiro para nós ouvirmos o que Deus tem para nos falar, exatamente nesse dia, nessa hora. Porque Deus está esperando por você. Vem para Jesus. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pelo menos os que estão com Jesus não se arrependeram. Estão, né, pastor? Livre? Estamos soltos. Pode ter um problema que estou, mas estão soltos, né? Com certeza. 18 horas e 52 minutos. Por aqui eu fiquei, voltando à nossa programação normal. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio